Não adianta você começar a estudar física para o Enem por qualquer conteúdo. Na prova do Enem do ano passado, 2024, cerca de metade da prova de física, 6 questões, abordavam o conteúdo de termologia, ondulatória e óptica. Mas, Daniel, o que isso diz respeito a como estudar melhor a física? Vamos lá. Quando a gente começa o nosso ano, geralmente na maioria dos cursinhos, a gente estuda o capítulo de cinemática. E se você perceber, cinemática é matemática praticamente. A gente vai estudar lançamento de projéteis, ou seja, o estudo da função do segundo grau, y do vértice, x do vértice, o estudo das raízes. Ah, Daniel, a gente estuda também queda livre. Pô, a gente está falando ali de aceleração, ou seja, função do primeiro grau. Então, cinemática é um conteúdo extremamente complicado para um aluno que tem dificuldade em matemática e, consequentemente, dificuldade em física. A gente precisa aprender a instigar os nossos alunos a querer estudar essa disciplina que é tão fantástica. Uma disciplina que consegue explicar a realidade à sua volta. O Enem, por exemplo, ele está tentando de toda maneira que os professores percebam isso. E o que é que aconteceu no Enem 2024, por exemplo? Metade da prova era composta por ondulatória, termologia e óptica. Daniel, esses são os 3 conteúdos que você está meio que me obrigando a começar a estudar? Sim. Quando a gente fala de termologia, por exemplo, é um conteúdo que 80% dos seus tópicos, né, ali teóricos, dos seus temas, são teorias. E a física é isso. A física é você conseguir explicar de maneira teórica o mundo à sua volta. Claro que se for necessário, a gente vai estudar um pouco mais aprofundado na parte da matemática, né? Então, quando a gente pega a termologia, a gente estuda o quê, Daniel? Conceitos como calor, conceitos como temperatura. A gente estuda um pouco da dilatação térmica. Claro que dá para a gente aprofundar na parte das fórmulas, assim também como as escalas termométricas, né? Dá para aprofundar na parte das fórmulas, mas não é nada de outro mundo, não é uma função do segundo grau que eu preciso encontrar o delta, o bhaskara, as raízes, o y do vértice. É uma coisa totalmente diferente da cinemática. Então, termologia, hoje na prova do Enem, é o conteúdo que mais vem aparecendo. Então, eu aprender o conteúdo no começo do ano sobre calor, temperatura, escalas termométricas, métodos de propagação de calor, até a parte da calorimetria, é extremamente estratégico. É um conteúdo muito importante para a prova do Enem, né? Dá para a gente começar no começo do ano sem nenhum problema, porque não tem pré-requisito. Ah, Daniel, qual é o pré-requisito para estudar termologia? Não existe nenhum. Você não precisa de um conceito prévio para aprender o que é calor. Você não precisa de um conceito prévio para aprender o que é temperatura. Então, o estudo da termologia, você tem que começar logo de cara, cara. Você tem que começar logo no começo do ano, porque é um conteúdo muito recorrente, é fácil de você aprender. Você, inclusive, vai ficar motivado ao estudar a física, porque você vai aprender muitas coisas que explicam o ambiente à tua volta. Ah, Daniel, porque aquele condicionador de ar está no teto e o aquecedor do ambiente está na parte de baixo. Ah, Daniel, por qual motivo essa sua água que não congelou nessa temperatura de 20 graus Celsius na pressão ambiente? Cara, são explicações simples que você consegue aprender na primeira aula. Então, termologia é um conteúdo para você começar de cara. É um conteúdo que não existe tanta matemática para você. É um conteúdo que vai te dar acertos na prova do Enem. Você está perdendo tempo, cara. Não começa por cinemática, pelo amor de Deus. Começa por termologia. Aí a gente passa para um outro conteúdo também que é muito recorrente, que explica o mundo à nossa volta de uma maneira muito abstrata, que é a parte da ondulatória. Caramba, a gente tem uma teoria até simples de entender interferência na nossa volta. Cara, interferência é um conteúdo abstrato de verdade. Mas na ondulatória a gente consegue até simplificar em uma teoria mais simples. Então, fenômenos ondulatórios, propriedades das ondas, o que seriam as ondas eletromagnéticas, as ondas mecânicas. Daniel, então se eu chego, por exemplo, no Enem, o Enem 2024 agora, trouxe para mim por qual motivo eu preciso tirar o meu notebook de dentro da minha mala quando eu vou passar pelo raio-x. Cara, será que você nunca pensou nisso quando você está passando ali no aeroporto? Daniel, não. Pois é, isso aí é o estudo básico de ondas eletromagnéticas. A gente sabe que algumas radiações, né, elas não conseguem penetrar, por exemplo, em metais que são mais densos. Alguns notebooks, por exemplo, são formados por alumínio ali, outros com metais até um pouco mais densos, ligas um pouco mais densas, que impedem aquele raio-x atravessar e ver o que tem embaixo da mala. Então você precisa logo ali tirar. Então quer dizer que essas explicações
elas fomentam o meu dia a dia, né? Pois é. Claro que vão existir questões de cinemática, pelo amor de Deus. Ano passado apareceu, né? Aquela questão do vetorzinho que você precisa encontrar o tempo para o nadador fazer um circuito completo. São situações cotidianas. Mas esses conteúdos de termologia e ondas, né, ondulatória, são muito mais fáceis de você entender, porque 90, 80% do conteúdo dos temas desses capítulos são conteúdos teóricos, e conteúdos teóricos acredito que você tem mais facilidade, certo? Ah, Daniel, mas tem também conteúdo como, por exemplo, tubo sonoro e ondulatória. Tem conteúdo também, por exemplo, como a parte de interferência destrutiva, que tem que lembrar de umas fórmulas. Mas isso aí é 2% da disciplina, certo? Você vai estudar 98% da ondulatória e não vai encontrar esses problemas, essas travas. Então perceba, começar o ano com termologia e depois ondulatória, já vai te dar ali pelo menos 30, 40% da prova do Enem. E se você ainda quiser finalizar essa tríade para fazer 50% da prova, coloca óptica. Mas óptica nem aparece tanto no Enem. Eu pensava que você ia falar eletrodinâmica. Eletrodinâmica você precisa suar a camisa, você precisa gastar um pouco mais de energia. Mas a parte de óptica é uma parte que tem muita teoria. Você aprende o sistema oftalmológico, você aprende um conceito que é super relevante chamado refração, que sempre aparece na prova do Enem. Você vai estudar em óptica também a parte dos espelhos, a parte das lentes. Claro, de novo, como toda a parte física, né? Vai existir uma comprovação matemática ali. Você vai precisar fazer um cálculo um pouco mais minucioso. Mas, de novo, é minoria dentro do conteúdo de óptica. Então, até para a gente remontar aqui o foco desse vídeo, quais são os 3 conteúdos de física para começar a estudar no Enem agora 2025? Termologia, certo? Ondulatória e óptica. Conteúdos que são muito teóricos, majoritariamente 80%, 90% desses temas são teoria. Você vai conseguir explicar o mundo à tua volta de uma maneira bizarra, certo? Coisa muito boa. E claro que, se aparecer a parte das questões, vai ser 2, 3% dessa matéria. E vale a pena depois você aprofundar. Lembrando, quando a gente começa o ano com matérias mais simples, nos dão motivação de continuar. Caramba, Daniel, já matei aqui praticamente 3 conteúdos da física, conteúdos que são muito importantes para a prova do Enem. Claro, você vai ficar motivado. E à medida que o tempo for passando, você vai tendo necessidade de aprofundar conteúdos que são, por exemplo, mais densos, como, por exemplo, cinemática. Vai chegar um momento. Não existe você ser aprovado em medicina sem saber cinemática. Mas, pensando de maneira estratégica, otimiza esse teu tempo. Começa com conteúdos que são mais relevantes. Lembra, não existe pré-requisito para termologia. Não existe pré-requisito para ondulatória, certo? Claro que óptica dá para você estudar. É bom você fazer ela depois de ondulatória. Mas, por exemplo, se você for pegar o capítulo de quantidade de movimento, vai exigir de você dinâmica, vai exigir de você cinemática, um pouco de energia. Então, esses 3 conteúdos que eu trago aqui para você são conteúdos que sempre vão aparecer na prova do Enem. Você estudando no começo do ano vai te tornar mais inteligente, vai conseguir ter motivações de responder bem o mundo à tua volta. E você vai galgar, vai aumentar o número de acertos semana após semana nos simulados que você for fazendo. Porque pode ter certeza, todo simulado, seja da mentoria ou seja de outra banca, vai ter ondulatória, vai ter termologia, vai ter óptica. E você revisando aquilo, cara, você vai consolidar com certeza pelo menos aí 6 ou 7 acertos na prova de física dos simulados e da prova do Enem. Beleza? Então é isso, doutores. Gostaram desse vídeo? Curte aqui nosso canal, deixa um comentário, até nos ajudando a criar novos vídeos que vocês tenham interesse. E é isso. A gente vê no próximo vídeo.